Sejam bem-vindos de volta! É provável que já estejamos bastante acostumados com as imagens de grandes barcos pesqueiros que, em cada saída, conseguem capturar toneladas de peixes. No entanto, o instante em que grupos de pescadores puxam redes manualmente pode ainda ser uma cena relativamente nova. Sempre que eles pescam, as redes estão repletas de peixes. Agora, vamos descobrir como esses pescadores conseguem capturar toneladas de peixes sem a necessidade de barcos. Como eles conseguem essa quantidade de peixes sem usar barcos? Os métodos tradicionais de pesca no Sri Lanka evoluíram para uma indústria diversificada, focando em várias espécies. Contudo, isso não significa que a comunidade pesqueira do país tenha abandonado o conhecimento e as habilidades passadas de geração em geração. Ferramentas e técnicas tradicionais continuam sendo utilizadas, preservando a singularidade da indústria local. O principal método de captura atualmente em uso é a pesca com redes de praia, considerada um pilar do setor. Séculos atrás, antes do desenvolvimento da tecnologia moderna, a pesca manual com redes era a principal atividade da captura de peixes. Hoje, esse método ainda é praticado em diversas regiões do mundo. As redes são projetadas em forma circular para cercar pequenos cardumes de peixes que se aproximam da costa. Quando os peixes ficam presos na rede, os pescadores puxam-na com força em direção à praia. Geralmente, cada rede mede cerca de 50 metros de comprimento e pode cobrir aproximadamente 2 hectares de área marítima. As redes de praia são vistas como um dos maiores recursos que contribuíram para a pesca costeira nas últimas décadas. Estima-se que, nesse período, milhares de organizações pesqueiras utilizaram ferramentas simples para a captura. Até hoje, as redes de praia continuam a ser uma ferramenta essencial nas comunidades pesqueiras litorâneas. A imagem dos pescadores se esforçando para puxar redes pesadas é frequentemente vista ao longo da costa. Embora existam muitos métodos diferentes de captura em todo o mundo, essa técnica é amplamente adotada em países asiáticos, ajudando os pescadores a capturar grandes quantidades de peixes a cada lançamento de rede. Pode-se perceber que os pescadores aparentam estar bastante cansados ao arrastar as redes e coletar grandes quantidades de peixes do mar, mas a alegria em seus rostos é evidente, pois a captura é farta. Embora atualmente o uso de grandes barcos para pesca comercial seja mais comum, a pesca com redes ainda é a escolha principal dos pescadores do Sri Lanka. Eles capturam principalmente várias espécies de peixes marinhos, como salmão, atum e peixe voador. Esse método permite que os pescadores evitem altos gastos com barcos e combustível, economizando muito a cada saída ao mar. Além disso, a pesca em águas costeiras com redes não afeta o ecossistema do fundo do mar. Comparado aos barcos de pesca de arrasto, que geralmente prejudicam o ecossistema marinho e causam captura acidental de espécies, a pesca com redes manuais é muito mais amigável ao meio ambiente. Além disso, esse método minimiza a captura de espécies indesejadas, ajudando a proteger as populações de peixes. Uma das vantagens do uso de redes é que, em comparação com outros tipos de equipamentos de pesca, elas são acessíveis e pescadores em pequena escala conseguem arcar com o custo, mesmo sem fundos suficientes para comprar equipamentos mais caros. Embora não seja necessário investir em equipamentos modernos dispendiosos, os pescadores ainda precisam de um grande número de pessoas para puxar as pesadas redes de 2 toneladas, frequentemente necessitando de dezenas ou até centenas de pessoas trabalhando em conjunto para arrastar a rede para a costa. Os pescadores talvez ainda não consigam tantos peixes. Os peixes presos na rede não são apenas uma fonte de proteína, mas também um recurso para fins comerciais. Os frutos do mar são vendidos em mercados de pescado, onde diferentes espécies são cuidadosamente preservadas em condições de baixa temperatura. Algumas pessoas são responsáveis por sacrificar os peixes grandes e cortá-los em diferentes partes para facilitar a compra pelos consumidores. Grandes quantidades de frutos do mar são transportadas para os mercados, atraindo centenas de vendedores que fazem comércio em outras regiões. A natureza é impressionante e cria inúmeras criaturas de aparência diversa. Algumas espécies de peixes apresentam as cores mais vibrantes do mundo, tornando-as bastante especiais. Embora sejam coloridos, não são exatamente iguais, como se fossem uma combinação de todas as cores. Como os pescadores conseguem capturar esses peixes? Vamos explorar isso juntos no vídeo de hoje.
Vamos ver como os pescadores capturam esses peixes, que são os mais coloridos do planeta. No passado, os peixes eram principalmente criados para aquários, mas atualmente, devido ao seu sabor único e à demanda dos consumidores, a captura desses peixes está aumentando. Na maioria das vezes, eles são acidentalmente capturados pelos pescadores enquanto buscam outros frutos do mar usando anzóis, redes ou armadilhas. Embora a maioria dos pescadores não tenha a intenção de capturar esses peixes, se eles ficarem presos acidentalmente, acabarão sendo capturados. Esses peixes vivem em recifes de corais ao redor do mundo, geralmente com uma vida útil de 5 a 7 anos e podendo medir de 1 a 4 pés. Normalmente, esses peixes se alimentam durante o dia e dormem à noite, enrolando-se em algas ou se escondendo nos corais. Eles são conhecidos como cortadores de grama da natureza, pois passam a maior parte do tempo se alimentando de algas, ajudando o crescimento dos recifes de corais e mantendo o equilíbrio ecológico. Nesses locais, a sobrepesca pode causar danos significativos aos recifes. Sem os peixes, os recifes rapidamente seriam submersos pelo mar. Portanto, em muitos lugares, os pescadores são autorizados a capturar esses peixes, mas ainda precisam garantir o equilíbrio ecológico. A principal maneira de capturar esses peixes é usando varas de pesca e redes de mergulhadores. Pescar com redes não é fácil, pois esses peixes vivem nos recifes de corais, tornando a captura com redes muito difícil. Como esses peixes gostam de se alimentar de algas, os pescadores podem usar algas como isca para atraí-los. O que os surpreende é que os peixes realmente mordem a isca. Normalmente, os peixes se escondem em recifes de corais densos, portanto, não é fácil encontrá-los. Os pescadores devem usar facões e varas longas para conseguir capturá-los. Embora pescar esses peixes adoráveis possa causar pena, isso é uma das maneiras de sobrevivência dos habitantes locais. Eles conseguem consumir todos os peixes que capturam. Pescar peixes com arco e flecha também é uma opção para os pescadores. Com suas habilidades de caça, eles podem capturar um peixe em um único disparo. Embora esses peixes sejam menos populares em comparação com o peixe-gato e o peixe vermelho, seu preço varia de 10 a 25 dólares por quilo em várias partes do mundo. Esses peixes são considerados deliciosos, especialmente em ilhas tropicais, e são fontes de vitaminas, ácidos graxos ômega 3, iodo, cálcio e ferro. Esses peixes eram considerados uma iguaria reservada apenas para os reis da cultura polinésia, mas hoje se tornaram um alimento bastante popular. Devido aos seus hábitos alimentares únicos, que consistem em algas e corais, o sabor desses peixes é doce e delicado. Sua carne é macia de moluscos e caranguejos, podendo ser consumida crua ou preparada como sashimi, peixe em conserva ou filé. Esses peixes são considerados deliciosos em muitos países e podem ser vendidos disfarçados como peixe-gato, já que este último tem uma demanda maior. Devido à semelhança entre os dois, essa fraude pode gerar lucros consideráveis. Ao conseguir transformar esses peixes em peixe-gato, os comerciantes podem obter até 20 dólares por libra de lucro em restaurantes. Esse é um dos motivos que levaram ao aumento da captura desses peixes. Sob pressão de pesca, o peixe-lápis já se extinguiu em Vancouver e reduziu significativamente em Fiji, Samoa, Papua Nova Guiné e outras regiões das Ilhas Salomão. Os peixes também são mantidos como animais de estimação devido às suas cores vibrantes, sendo muito bem-vindos em várias regiões. Nos aquários, esses peixes são indispensáveis e são fáceis de cuidar, crescendo bem. O preço de cada peixe ornamental pode variar entre 40 e 80 dólares, dependendo da cor, forma e tamanho. Por fim, não se esqueçam de curtir, compartilhar e seguir nosso canal. Até o próximo vídeo!